Olá pessoal, hoje nós começamos a estudar sistemas trifásicos e dentro de sistemas trifásicos nós vamos começar pelos geradores síncronos de corrente alternada, que são os principais geradores elétricos utilizados na produção de energia elétrica. Os geradores síncronos, eles são máquinas elétricas, tá? Que possuem um rotor que gira, tá? Aqui a gente vê o rotor que possui montado nesse rotor ou um enrolamento de campo por onde circula corrente elétrica. No rotor, a corrente elétrica que circula é contínua, tá? A gente vai ver como que isso é feito. É injetada uma corrente contínua nesse enrolamento que produz um campo magnético norte e sul, tá? E esse campo magnético vai girar junto com o rotor. Quando o rotor girar, o campo magnético gira. E o campo magnético girando, ele vai entrando e saindo dos enrolamentos das fases. Então a gente observa aqui, ó, enrolamento da fase A, enrolamento da fase C, enrolamento da fase B, aí vem A de novo, depois C, aí vem B de novo e volta para o A, tá? Então, esse enrolamento que está em corte aqui, ó, a gente também chama de um enrolamento distribuído ao longo do que a gente chama aqui, ó, estator. O estator é a parte fixa do gerador, tá? Então esse campo magnético é produzido aqui dentro do rotor. Esse campo magnético atravessa esse espaço vazio aqui, ó, que a gente chama de entreferro, entra nos enrolamentos de fase, dá a volta pelo material magnético aqui do estator, né? Lembrando que todas as máquinas elétricas vão ter materiais magnéticos. E ao dar a volta, ele atravessa de novo aqui, ó, o entreferro e volta aqui para dentro do enrolamento de campo. Então, ao mesmo tempo que esse campo magnético atravessa o entreferro e passa no estator, aqui eu coloquei, né, só em um sentido, né? Aqui, ó, ele está passando por aqui e vindo por aqui, ó, tá? E também passa pelo outro lado, tá? Então ele vem aqui, ó, o campo magnético, atravessou e passa aqui, ó. E nesse sentido aqui, né? Então toda vez que a gente tem campo magnético entrando num enrolamento, entrando, né? E também, ó, o campo magnético ele vai se movimentar com o rotor. Então esse campo magnético é fixo, mas ele, à medida que o rotor gira, esse campo magnético vai, aqui, ó, aqui já está no centro, né, do enrolamento, ele vai saindo desse enrolamento, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o enrolamento da fase A. Ele está nesse sentido aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um condutor, aqui não está sendo mostrado, e o condutor vem aqui. Aí ele volta aqui, o condutor, ó, e o condutor volta ali por trás e dá a volta.
tá? Ele dá a volta, aí ele vem para o próximo condutor aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui, ó, o enrolamento da fase A. Então, o enrolamento da fase A ele tá aqui, ó, concentrado aqui, ó. Tá? Mesma coisa com o enrolamento da fase B. Aqui, esse B aqui não está muito bem feito, mas aqui é B e aqui é fase C. Tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui enrolamento fase A, fase B e fase C. Tá? Bom, esse aqui é um corte de um motor, de um gerador síncrono real. Aqui a gente observa, né, os enrolamentos de campo. Tá vendo? Daqui saem o campo magnético. Aqui, ó, norte aqui, né? Sai para cá. Norte, tá? E aqui, ó, nesse corte aqui, ó, poderia ter muito bem um enrolamento de estator aqui, ó, recebendo esse campo magnético, tá? Então, toda vez que esse rotor girar, vai girar o campo magnético vai entrar e sair do enrolamento. E o que a gente tem quando um campo magnético varia dentro de um enrolamento? Uma tensão induzida, que vem da lei de Faraday. Tensão induzida é igual a N vezes a variação do campo elétrico. Tá? Então, se o campo começa a variar aqui, ó, varia entrando, a gente vai ter tensão positiva. Quando o campo começa a sair, ele está variando, diminuindo, e a tensão começa a ficar negativa aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, mais e menos, tá? Bom, aqui é um gerador síncrono bem grande, né? Potência, tamanho bem grande, tá? E os geradores síncronos são grandes, né? Porque eles que geram a energia elétrica que a gente utiliza. Aqui nós vemos também um rotor com os enrolamentos de campo de um gerador síncrono de potência muito grande, tá? Aqui a gente tem os enrolamentos de campo e cada um desses enrolamentos aqui, ó, produz um campo elétrico aqui, ó. Vamos dizer norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então a gente tem um monte de linhas de campo elétrico aqui, ó, norte saindo, sul entrando, norte saindo, sul entrando, tá? E aí a gente observa como é que a gente consegue produzir esse campo elétrico aqui, ó, no rotor, tá? Aqui, ó, um detalhe, né, de como a gente consegue injetar uma corrente num rotor que está girando. Aqui a gente chama slip rings, anéis coletores, tá? Ou escovas. Aqui, ó. E anéis coletores, tá? Então são anéis aqui, ó, anéis coletores. E a gente adiciona aqui, ó, escovas, né? Escovas, o que são escovas? São materiais de carbono que ficam aqui, ó, em contato direto aqui, ó, com os anéis, tá? Então a gente tem aqui, ó, tá? Anéis aqui e a gente injeta aqui, ó, uma tensão positiva mais e menos. Então, ó, um dos condutores
está ligado no positivo, então a corrente circula, tá? Produzindo um campo magnético num sentido aqui norte, e ela circula de determinada maneira que produz um campo magnético aqui sul. Tá? E todos esses enrolamentos de campo são ligados em série. Então, quando a gente injeta tensão contínua aqui, ó, todos produzem ao mesmo tempo o campo magnético, tá? Alternado, né? Norte-sul, norte-sul, norte-sul. E as escovas, como são feitas de carvão, e os anéis, como são feitos de metal, o carvão das escovas, que a gente chama, né? É um material condutor que permite, então, circulação de corrente elétrica e movimento entre o rotor e a escova. A escova fica parada, ela é pressionada por uma molinha e a gente liga a nossa fonte contínua aqui e o rotor pode girar enquanto a nossa fonte está parada. Tá? Aqui a gente tem um detalhe de um enrolamento de campo. Vocês veem que é uma peça bem robusta, né? Por esse motivo, os geradores síncronos eles não podem girar na velocidade muito elevada. Tá? E existe também um tipo de rotor das máquinas síncronas para velocidades maiores, de polos, a gente chama polos, esses daqui são os polos, né? Aqui, cada, cada campo aqui ó, é um polo, então a gente tem polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Então, estes enrolamentos de campo são chamados de polos salientes, um rotor de polos salientes, tá? Porque os polos estão aqui facilmente vistos, tá? A gente tem um tipo de construção que os polos não são salientes, tá? Os condutores eles estão encaixados em ranhuras aqui, ó, dentro do rotor, tá? E aí a gente tem um formato mais aerodinâmico, vamos dizer assim, e que consegue rodar uma velocidade muito maior que esse tipo de construção aqui, tá? Então aqui a gente tem uma construção do rotor com polos não salientes, ainda produz um campo magnético no sentido norte e no sentido sul. E aqui a gente tem um polo norte e um polo sul, um rotor de dois polos. Tá? Então aqui, dois polos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos. Tá? 6 polos magnéticos. Tá? Então, essa aqui é a tecnologia, né? Dos motores síncronos, tá? Aqui, ó, a gente tem um motor com, não dá nem para contar direito, né, o número de polos. Vamos tentar contar aqui, ó. Vamos contar aqui, né? Só metade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deve ser 36 polos. Sempre número par, tá, gente? Sempre o polo norte tem que ter 16 polos. Aí eu vou colocar uma interrogação aqui, ó. Eu não tenho certeza. Aqui a gente tem um motor também, ó, de dois polos. Tá? Dois polos. Tá? Um norte e um sul. Tá? Esse daqui vai ser importante pra gente entender depois. Tá? Mas o polo é o polo do campo magnético do rotor. Tá? Então, ó, vamos continuar nossa
nosso estudo aqui, ó, aqui nós temos um diagrama esquemático do nosso gerador, tá? Aí aqui, ao invés de eu colocar os enrolamentos de fase de forma distribuída, eu coloquei os enrolamentos de fase de forma concentrada, tá? A diferença é que o enrolamento distribuído, ele tem características melhores que o enrolamento concentrado, tá? Mas para entender, a questão do entendimento é a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente tem um rotor que gira, tá, em torno de um eixo, e ele é alimentado com uma corrente contínua através dos anéis e das escovas e produz um campo. À medida que esse rotor gira, o campo também gira, tá? Então, o campo magnético vai entrando no enrolamento do estator e saindo do enrolamento, tá? E ele entra, dá a volta na armadura e entra de volta aqui no rotor, tá? Então, e aí a gente tem 3 enrolamentos, vou chamar de A, B e C, e esses 3 enrolamentos estão montados a 120 graus distantes cada um aqui nesse círculo aqui da armadura, tá? Bom, como a gente disse, toda vez que um campo magnético varia dentro de um enrolamento, a gente tem a geração de uma tensão induzida, tá? Na lei de Faraday, tá? Bom, e como que esse campo varia aqui dentro, né? À medida que o rotor gira, esse campo magnético começa a entrar no enrolamento, aí ele alinha perfeitamente, a gente tem um máximo de campo elétrico dentro do enrolamento, campo magnético dentro do enrolamento. Depois esse campo magnético começa a sair, e ele sai de uma forma contínua, né? E qual que é o formato dessa entrada e dessa saída do campo magnético? Ele entra de forma senoidal e sai de forma senoidal. Então, se o campo entra de um formato seno, ou seno ou cosseno aqui, ó, a gente vai ter uma tensão induzida também seno ou cosseno, tá? Do ponto de vista elétrico, a gente obtém uma tensão senoidal. Então, o gerador síncrono, pela sua construção, ele produz para a gente tensões senoidais, justamente porque ele é feito para fazer com que o campo magnético entre e saia de forma suave senoidal. Tá? Isso é melhor obtido até naquele rotor, aquele enrolamento distribuído. Tá? O enrolamento concentrado, ele não vai permitir uma característica, não vai produzir uma característica tão senoidal, não vai ser tão perfeita. Bom, e aí a gente vê que isso acontece nos 3 enrolamentos, tá? Então, no enrolamento A, a gente tem aqui, ó, um alinhamento do campo magnético, tá? Quando o campo magnético está
totalmente alinhado com o enrolamento, a gente observa, né, uma tensão no enrolamento, e à medida que o rotor vai e o campo magnético vão se deslocando, aqui ó, se a gente pegar só a fase A, a gente observa que a fase A, ela produz uma tensão senoidal de forma igual à variação do campo magnético dentro do enrolamento, tá? Bom, e se o campo magnético passa primeiro pela fase A, a gente vai observar primeiro um pico de tensão na fase A. Depois, se o campo magnético passa pela fase B, a gente observa o pico de tensão na fase B, tá? Aí o campo magnético, ó, ele inverte, né? Aí o norte está aqui para baixo. Aí a gente observa o contrário, um pico de tensão, mas a valor contrário. E quando o rotor continua girando, né, o norte está aqui, ó, e o norte alinha com o enrolamento C, a gente tem um pico de tensão na fase C. Tá? Depois o campo magnético ele alinha o norte aqui, ó, ao contrário da fase B, aí a gente tem o pico negativo da fase B. E finalmente ele alinha de novo o norte com a fase A, e aí gera um pico de tensão na fase A novamente, então, e repetindo o ciclo. Então a gente vai ter 3 tensões geradas que são deslocadas entre si 120 graus. Então a gente observa esse deslocamento aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Tem que colocar aqui embaixo, né? Aqui, ó. 120 graus e mais 120 graus, né? Que daria 240 graus. E aí, mais 120 graus, a gente tem aqui, ó. A gente tem o reinício do ciclo. Então, as 3 tensões têm a mesma amplitude, mas elas são deslocadas 120 graus entre si. Tá? E aqui a gente observa uma relação direta entre o deslocamento do rotor, tá? Ou do campo magnético, tá vendo? O campo magnético, quando o campo magnético dá uma volta completa, a gente tem uma senoide completa. Tá? Então, no motor de 2 polos, a gente observa uma relação direta entre posição do campo magnético e o ciclo elétrico. Tá? E aqui ó, a gente observa que posição do campo magnético e posição do rotor são iguais, né? Porque o campo magnético está fixo no rotor. Tá? Daí é que vem o nome também de gerador síncrono. Tá? Campo magnético e posição do rotor estão fixos em relação, um em relação ao outro. Tá? Inclusive, né, eu até esqueci de mencionar, mas existem também máquinas síncronas que, ao invés de possuírem enrolamentos no rotor, possuem ímãs permanentes que produzem um campo magnético. Tá? Então, eles são motores, são máquinas bem eficientes do ponto de vista de não precisar alimentar o enrolamento do rotor, tá? Porque o ímã já está produzindo um campo elétrico, tá? Em compensação, a gente não consegue ter muito controle sobre a intensidade do campo elétrico, do campo magnético, tá? A gente não consegue ligar ou desligar à vontade o campo magnético. E também a gente tem o problema da complexidade de lidar com ímãs permanentes
desde a mineração até a montagem de rotores com ímãs permanentes, tá? A gente não está falando de ímã permanente de volume pequeno não, a gente está falando de, às vezes, uma barra de ímã permanente de 1 quilo, tá? Que se você não tomar cuidado, o negócio atrai pedaço de metal a 1 metro de distância, tá? Então, a montagem de motores ou geradores síncronos com ímãs permanentes, ela é bem complexa também, tá? Isso é possível, isso é mais encontrado em máquinas síncronas de potências menores, tá? Na produção e distribuição de energia elétrica, a maioria é feita com enrolamentos de rotor alimentados externamente, tá? Bom, então a gente vê aqui, deixa eu tirar o zoom um pouco, que a posição do rotor é igual à posição do campo. Então, ó, daí que vem o nome gerador síncrono. E nesse caso aqui, ó, um gerador de 2 polos magnéticos, uma volta mecânica, foi igual a 1 ciclo elétrico. Aí a gente vê aqui o período. O período aqui, ó, a gente pode colocar em graus ou pode colocar em segundos também, tá? Lembrem daquela fórmula para converter para tempo. Tempo é igual a os graus que você tem sobre 360 vezes o período. Período daquela forma de onda, período em segundos, tá? Bom, então a gente vê que se a gente considerar aqui, ó, o período elétrico, a gente descobre a frequência elétrica, tá? E a gente descobre aqui, ó, também que como o período do campo magnético é igual ao período do campo elétrico, deixa eu puxar o zoom um pouquinho aqui. Olha lá. Como os dois períodos são iguais, né? Vamos dizer, se a gente tiver aqui, ó, 16,67 milissegundos. A gente vai ter aqui também, ó, 16,67 milissegundos, tá? Então a frequência é 1 sobre o tempo, tá? Os dois tempos são iguais. Então a frequência do ciclo elétrico e a frequência do campo girante, do campo magnético que gira, são iguais, tá? Esse nome, né, da velocidade do campo magnético, a gente dá o nome aqui, ó, de frequência do campo girante, frequência síncrona, tá? Frequência síncrona. É a frequência do campo girante, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Frequência do campo magnético girante, tá? E aí a gente vê aqui, ó, no caso aqui, por exemplo, né? Qualquer gerador síncrono utilizado aqui no Brasil, ele vai ter que produzir uma frequência elétrica de 60 Hz, que é o que eu tinha colocado aqui, né? 16,67 milissegundos. Lembrando que no gerador síncrono, o período do campo girante é igual ao período do mecânico, né, do rotor. Então a gente encontra também a frequência do rotor. Então se tudo aqui está a 60 Hz, a frequência elétrica, a frequência síncrona, a frequência mecânica do rotor também vai estar a 60 Hz. Só que
em geral, a gente não representa frequência mecânica em hertz, a gente coloca em RPM, tá? Então, a máquina, o gerador síncrono, que gera uma energia, uma tensão alternada de 60 Hz, que tenha 2 polos, tá? 2 polos. Ele gira a 3.600 RPM, tá? Então, para você produzir a sua tensão com 60 Hz, num gerador de 2 polos, você tem que girar esse rotor a 3.600 RPM, tá? Então, por causa disso, né? É porque no gerador de 2 polos, uma volta mecânica é igual a um ciclo elétrico, tá? Então, vamos ver agora, ó, um gerador com polos igual a 4 polos, tá? Esse aqui é um gerador de 4 polos. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aproximar o zoom aqui, ó. Pronto. Vamos aqui, ó. Então, esse aqui é um diagrama de um rotor que tem 4 polos. Então, vamos ver aqui com mais detalhes. Aqui, ó. Observem aqui, ó. Aqui a gente tem os enrolamentos de campo, tá? O enrolamento tá ligado aqui, ó. E ele já tá ligado aqui também nesse enrolamento aqui, produzindo um norte e um sul aqui, ó, tá? Então, ó, mais e menos aqui, ó, a gente já pode ligar tudo em série aqui, ó, e simplesmente ligar uma... Vamos colocar com mais detalhes aqui, ó. Coloca aqui, ó, uma fonte, liga aqui e liga esse aqui também, ó, tá? Então a gente tem, quando a gente ligar uma fonte através dos anéis e das escovas, contínua, né? A gente vai conseguir produzir 4 polos, tá? Então, um norte, um sul, um norte, um sul, tá? Então, da mesma forma que a gente tinha o campo atravessando o entreferro no motor na máquina de 2 polos, atravessava o entreferro, passava pelo enrolamento da fase, dava a volta lá embaixo e voltava aqui para o rotor. Agora a gente tem o campo magnético atravessando o enrolamento, dando a volta, mas em vez de ele passar lá para baixo, ele volta por aqui, ó, pelo sul aqui, ó, tá? Então, a gente observa, deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho. A gente observa o campo magnético tendo o mesmo comportamento. Ele atravessa um enrolamento de fase e volta por aqui, tá? Lembrando que essa máquina aqui, gente, ela tá versão simplificada. Obviamente que numa máquina real, você teria enrolamento de fase, ó, que aproveitaria o campo magnético entrando aqui e o campo magnético saindo aqui. Então teria enrolamento aqui também, ó, que pertenceria a essa bobina aqui, ó, para a gente não perder, né? Não perder espaço aqui dentro do nosso gerador, tá? Aproveitar tudo que pudesse, tá? Mas eu coloquei enrolamento só em uma posição para ficar fácil, né? Então, da mesma forma, né? Se a gente observar aqui, ó, nós temos um norte produzindo aqui, ó, tá entrando num enrolamento A2, tá bom? Esse enrolamento A2 aqui, ó, também dá a volta e passa por aqui, ó. Esse campo magnético e esse campo magnético passa por aqui, faz esse caminho aqui,
tá bom? Então eles estão produzindo a mesma tensão, ó. Eles produzem a mesma tensão, então vou até colocar aqui, ó. Esse daqui está passando por um pico de tensão. Aqui, ó, nesse momento aqui agora. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Esse aqui de baixo também está passando por um pico de tensão. Tá? Então, esses dois enrolamentos eles podem muito bem ser ligados em paralelo, porque eles estão gerando a mesma tensão. Tá? Aí não vai ter problema nenhum. Então, porque a gente pode produzir aqui, né, o dobro da energia. Tá? Se um enrolamento produz determinada quantidade de energia, dois vão produzir mais, né? Bom, então como é que vai funcionar aqui, ó? A relação entre o ciclo do campo magnético e do ciclo elétrico. Vejam aqui, ó. Aqui, quando o rotor está alinhado, a gente tem um pico de tensão sendo criado, tá? À medida que o rotor vai girando, olha só, o rotor girar 30 graus, ele vai passar por uma, eh, uma saliência aqui, né? Que na verdade vai ser o enrolamento oposto de alguma fase C, tá? Quando ele girar os 60 graus, ele alinha com a fase B, então produz um pico de tensão na fase B, tá? Quando ele gira mais 60 graus, ou 120, né? Ele vai alinhar com a fase C, aqui, ó. Tá? Obviamente ele vai passar aqui, ó, por um dente, né? Uma saliência aqui, tá? Que corresponde justamente ao final aqui da fase A, tá bom? Então, é como se estivesse invertendo aqui, ó. Ao invés do campo estar entrando nesse sentido esperado aqui, ó, o campo está entrando ao contrário, que está gerando tensão negativa. Então, ó, mas o que importa aqui para a gente é quando alinha com os eixos das fases A, B e C, tá? A gente observa então os picos A, B e C, ó. A, B e C. E reparem, quando ele gira então outros 60 graus, ó, de 120 para 180, ele produziu um ciclo elétrico completo. Então, para meia volta aqui desse ponto aqui, ó, quando esse pontinho aqui, ó, girou 180 graus, o enrolamento A produziu um ciclo completo de tensão elétrica. O que isso quer dizer? Que o nosso ciclo elétrico ele é fixo. Ele sempre vai obedecer, aqui no Brasil, ele sempre vai obedecer a frequência de 60 Hz, que dá um período de 16,67 milissegundos. Tá? Então, na máquina anterior, que tinha dois polos, a máquina tinha que dar uma volta completa em 16,67 milissegundos. Agora, nessa máquina de 4 polos, quando a máquina dá meia volta, o rotor dá meia volta, já produziu um ciclo elétrico. Tá? Então, em uma volta do rotor, a gente vai produzir 2 ciclos elétricos. Tá? Isso significa que a gente tem que diminuir a nossa velocidade de rotor pela metade. Se a gente mantiver o rotor girando na mesma velocidade da máquina de 2 polos, a gente vai dobrar a frequência, porque a gente vai produzir, numa volta mecânica, a gente vai produzir 2 ciclos elétricos. Não pode, né? A gente tem que obedecer a frequência elétrica daqui da rede
que é de 60 Hz. Tá? Então, o que isso significa, né? Fixando a nossa frequência elétrica, ou o nosso período elétrico em 16,67 milissegundos, e sabendo que esse ciclo elétrico corresponde a meio ciclo do campo magnético, tá? A gente observa que para um motor de 4 polos, a gente vai precisar de, aqui ó, uma frequência do campo magnético igual a metade da frequência da tensão elétrica. Frequência elétrica, né, que a gente chama aqui, tá? Então, para aquela mesma frequência de sempre, de 60 Hz, que tem sempre aquele período de 16,37 milissegundos, a frequência do campo girante é igual à frequência mecânica do rotor, que é 2 vezes a período, desculpe, gente, né? O período do campo magnético é igual a período mecânico do rotor, igual a 2 vezes o período elétrico. Tá? Então, o rotor tem que girar aqui, ó, em 16 milissegundos, ele tem que dar meia volta. E uma volta completa, 33 milissegundos. Tá? Significa que a frequência mecânica do rotor é 30 Hz. E também a frequência do campo girante, né? Então, a gente tem aqui, ó, convertendo de Hz para RPM, 1800 RPM. Tá? 1800 RPM para o motor de 4 polos. Ou seja, para produzir a mesma energia com as mesmas características, a gente tem que reduzir pela metade, a mesma frequência elétrica, né? A gente tem que reduzir a frequência do nosso rotor de 4 polos para 1800, passar de 3600 para 1800. Bom, e aí a gente observa, né, que a frequência do rotor, aqui ó, que é também a frequência do campo magnético, que a gente chama de frequência síncrona, né, que eu já falei, é igual. E a gente tem essa fórmula aqui, ó. A frequência que a gente tem que girar o campo magnético é igual a número, a frequência elétrica dividido pelo número de par de polos. Então, se a gente tem lá uma frequência elétrica de 60 Hz, que é fixa, sempre vai ser 60 Hz, para um número de polos igual a 2, que foi a primeira máquina, a frequência síncrona é de 60 Hz. A frequência do rotor vai ser igual, mas em RPM isso dá 3600 RPM. Para uma máquina de 4 polos, a frequência do campo girante vai ser 30 Hz, que dá 1800 RPM. Se tiver 6 polos, a frequência do campo girante vai ser 20 Hz, dá 1200 RPM. Se tiver 8 polos, o motor vai girar, o rotor, né, vai girar a 900 RPM. E aquele caso, né, a primeira máquina que eu mostrei, se tiver 36 polos, tá? Aí depois eu vou pedir para vocês calcularem, tá? E vocês observam, né, que aí a gente, felizmente, né, pode crescer o diâmetro da máquina sem precisar manter essa velocidade aqui de 3600 RPM, porque é só a gente aumentar o número de polos, tá? Porque uma máquina de diâmetro muito grande, ela vai ter uma velocidade tangencial muito grande também. Então, quanto maior a máquina, na mesma rotação, maior a velocidade tangencial, né, da borda, né, da máquina. Então,
mais difícil mecanicamente, uma máquina para construir desse tipo, tá. Então, se a gente aumenta o número de polos, a gente consegue manter a velocidade em níveis razoáveis, tá. Isso é bem útil para máquinas muito grandes, tá, que aí a gente consegue gerar muita potência de uma vez só, tá. Bom, e aqui a gente vê um modelo simplificado do gerador, tá. Que é esse modelo simplificado? Como a gente disse, a tensão induzida vai ser dada por aquela fórmula da lei de Faraday, né, a lei da tensão induzida, tá. Então, vamos dizer que a tensão esteja sendo induzida lá nos enrolamentos, tá. Eh, Qual que vai ser a relação entre a tensão induzida e a tensão de saída do gerador, tá. De forma bem simplificada, a gente pode falar que o gerador síncrono consiste de uma fonte ideal e uma reatância indutiva entre essa fonte e a tensão de saída. A gente tem também o que a gente chama de resistência dos enrolamentos, das fases, mas essa resistência costuma ser muito baixa em comparação com a reatância do próprio enrolamento. Então, o que separa a tensão induzida da tensão entregue é apenas uma reatância. E a gente tem que saber que o que a gente tem que fixar na nossa produção de energia elétrica? A tensão de saída. A nossa tensão de saída sempre tem que ser aquela tensão daquele mesmo valor, né. No caso, vamos pegar um exemplo aí, ó, tensão da tomada. A tensão da tomada é de 127 volts, tá. Então se a gente estiver produzindo 140 volts aqui, ó, tem que ser de tal forma que ocorra uma queda de tensão aqui, para a tensão no terminal seja mantenha-se, né, em 127 volts. Então, vamos observar aqui, ó, se a gente tiver a nossa tensão de saída fixa, tá, é nossa referência, tá, é o que a gente vai manter. E vamos dizer que seja a tensão, né, aquele exemplo, 127 com o ângulo zero que é a referência nossa. A tensão produzida ou induzida lá nos enrolamentos da fase, ela pode ser maior e ela pode ter um ângulo de fase diferente, tá. E qual que vai ser esse ângulo, né? Vamos dizer que essa tensão, depois de conectada uma carga aqui, né, então a gente tem uma carga aqui, ó, carga. Passou a circular uma corrente, tá, que tem um ângulo entre a tensão e a corrente, tá. A gente sabe que a potência é tensão vezes corrente vezes ângulo relativo da tensão em relação a essa corrente, tá. Então, tensão vezes corrente vezes cosseno desse ângulo relativo aqui, tá. Da mesma forma, a potência do ponto de vista aqui da tensão VA, vai ser a tensão vezes essa mesma corrente, vezes o ângulo relativo entre o ângulo relativo da tensão em relação à corrente que está circulando, tá. A gente também observa aqui, ó, que a tensão EA é igual à tensão VA mais a tensão VB.
XA. Então, ó, essa tensão induzida, EA, é igual a tensão na saída, tensão na fase, mais a tensão VXA. Tá? A tensão VXA, ela sempre vai estar 90 graus adiantada em relação à corrente. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa direção da corrente, 90 graus adiantado, estaria aqui. Né? Se a gente estiver aqui, ó, mais 90 graus. Tá? Então, a gente tem aqui 90 graus. Então, essa tensão mais essa queda aqui no meio tem que ser igual à tensão induzida. E aqui a gente observa que a gente tem a formação de dois triângulos. Aqui, ó, lembrando, né, que por semelhantes triângulos, este ângulo e este ângulo são iguais, a gente observa que esse segmento aqui, ó, pode ser dado por duas equações, ó. É A vezes o seno desse ângulo delta aqui, ou esse segmento aqui, ó, XA e A, vezes cosseno desse ângulo delta aqui, ó. Então, a gente observa que esse termo aqui da equação, ó, IA cosseno delta, é igual a este termo sobre XA. Então, a gente pega esse termo aqui, ó, tá? Aqui, tá? Pronto. E lembrando, né, aqui faltou um pequeno aqui, tá? Porque é o IA com 90 graus, né? Mas a gente vai pegar só o comprimento, que é XA vezes a corrente, tá? O ângulo disso aqui vai depender do ângulo da corrente. Esse J, né, representa 90 graus a mais do que esse ângulo. Bom, então, a gente vê aqui, ó, vamos ver aqui, ó, deixa eu dar um zoom melhor aqui, ó. Então, a gente observa que esse termo aqui, ó, IA cosseno θ é igual a EA seno de delta sobre XA. Então, para as duas potências que a gente tinha, né, a potência calculada através de EA e a potência calculada através de VA. A gente pega essa forma da potência calculada através de VA e pega aqui, ó, VA vezes IA cosseno delta θ e substitui por EA seno delta sobre XA. Tá? Então, a gente chega numa relação interessante, que é a magnitude das duas tensões, né, multiplica a magnitude das duas tensões, vezes o seno deste ângulo entre as duas tensões, sobre a impedância que existe aqui dentro do gerador. E esse delta vai se chamar de ângulo de torque do gerador. Tá? Porque quando o gerador estiver girando, produzindo energia, tá? Esse ângulo de torque do gerador vai ser justamente o quanto que o campo magnético vai estar adiantado em relação à tensão produzida no terminal, tá? E alguns graus, tá? É de ordem de 20 a 30 graus que o campo magnético vai ficar adiantado sempre em relação à tensão que está lá no terminal, tá? Bom,
no caso, né, se não tiver nenhuma carga sendo produzida, nenhuma corrente, a gente vai ter valores de tensão induzida e tensão terminal bem parecidos, tá? E então essa fórmula aqui, ó, ela tem esse formato interessante, tá? As duas magnitudes das tensões, vezes sendo o ângulo entre elas e a impedância entre as duas tensões. E aí a gente tem que lembrar também que potência mecânica é igual a torque vezes ômega. Essa potência mecânica, ela também, a gente vai ter uma perda, né, entre a potência mecânica e a potência entregue aqui, né, porque a gente vai ter perdas aerodinâmicas, perda nos rolamentos, a gente vai ter perdas nas resistências, mas vamos dizer que essas perdas são bem menores em relação às nossas potências, tá? Mas a potência que a gente calcula mecanicamente, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. Torque vezes ômega. E lembrar que ômega é dado em radianos por segundo, tá? Então, se eu perguntar para vocês, qual foi a potência entregue? Foi essa. E era um gerador de 4 polos, que tinha que girar a 1800 RPM, 60 Hz, converte para radianos por segundo. Aí aquela potência corresponde a qual torque em newton-metros, né? Lembrando que o torque aqui, ó, então vamos calcular unidades aqui, ó. As potências são dadas em watts, né? E o torque aqui, ó, é dado em newton vezes metro, tá? Sempre isso, tá? Potência mecânica é torque em newton-metros vezes frequência do rotor em radianos por segundo. Frequência angular. Bom, então agora a gente vai fazer o que com essas tensões produzidas? E a gente vai fazer uma fonte trifásica com elas, tá? A gente vai agora, né, deixar de visualizar o nosso gerador síncrono como 3 enrolamentos e vai visualizar ele como 3 fontes alternadas, tá? E a gente vai chamar cada fonte de fase. Então a gente tem fase A, fase B, opa, já está com o sinal aqui, né? E fase C, tá? E aí a gente vai ter a corrente que sai dessas fontes. A gente vai chamar de corrente de fase. Tá? Então, da mesma forma que a gente tinha lá, agora a gente não vai mais pensar na tensão induzida pela lei de Faraday, não. A gente vai pensar agora na tensão que está no terminal, que vai ter sempre aquele valor de pico, né? 180 volts, por exemplo, né? Uma tensão RMS da tomada de 127. De forma que agora a gente só vai estar interessado na saída, tá? Quem vai manter a tensão de saída em 127? Vai ser o controlador da usina de energia, tá? Se por exemplo, o gerador da usina estiver gerando uma tensão excessiva, que produziria uma tensão no terminal muito grande, o controlador da usina vai diminuir aquele ângulo de torque
motor, do gerador, para produzir menos energia. E pelo contrário, né, se a tensão do terminal estiver caindo, o controlador, né, o operador lá da usina vai forçar mais a máquina primária, né, vamos dizer, um motor combustão, uma 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 usina hidrelétrica, uma turbina, né, hidrelétrica, uma turbina a vapor, ele vai forçar aquela gerador primário a aumentar o torque, aumentar o torque, isso mesmo, né? Para aumentar o ângulo de torque para conseguir produzir mais tensão. Então, vai sempre manter o, a tensão do terminal, tá? Então, a gente vai esquecer agora da tensão induzida lá dentro, tá? E aí a gente vai observar, finalmente, a produção das nossas 3 tensões. Tensão da fase A, tensão da fase B e tensão da fase C. Deslocadas 120 graus entre si e de mesmo valor de pico ou valor eficaz. Tá? E a gente vai falar agora, ó, de sequências, né? Se por acaso, né, a gente tiver o gerador girando aqui, ó, num sentido horário, o gerador, o campo magnético, né, passa pela fase A, depois pela fase B e depois pela fase C. Então ele gera um pico na fase A, depois um pico na fase B e depois um pico na fase C. Ou seja, fase A, que a gente vai colocar como referência, ela seria o nosso 0 graus, né? 0 graus, 120 graus atrasados, 120 graus depois, né? O tempo está passando, aí 120 graus depois. A gente enxerga o pico da fase B, aí outros 120 graus depois a gente enxerga o pico da fase C, tá? Então, a gente pode falar que a fase C está atrasada 120 graus, né? Vou até corrigir aqui, ó, peraí. Aqui, ó, fase B está atrasada 120. A fase C está atrasada 240. Mas a gente não fala, passou de 180, a gente já não fala atrasada 240 graus, a gente fala adiantada 120 graus, tá? Então aqui, ó, atrasado 120 graus e adiantado 120 graus. Tá? Isso a gente chama de sequência positiva. Quando a gente tem aqui, ó, o nosso gerador girando no sentido contrário, passando primeiro pela fase C, a gente vai encontrar um pico na fase A, depois um pico na fase C, depois um pico na fase B. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter primeiro a fase A, depois a fase C, né? Lembrando, tudo isso aqui está girando, né? Se a gente estiver parado aqui, ó, olhando para cá, primeiro a gente enxerga a fase A, depois a gente enxerga a fase C passando por nós, depois a gente enxerga a fase B, por último, tá? Então, isso a gente fala que é sequência negativa. Sequência A, C, B e repete, né? A, C, B. Então, de onde a gente estiver vendo, né? Por exemplo, aí pode vir aqui, ó, CBA, aqui, ó, esse trecho aqui, ó, CBA, ou então BAC, tá? Ó, ACB, CBA ou BAC é tudo sequência, é a mesma sequência, é a sequência negativa, tá? Então, fase C está adiantada. Fase B aqui está trocado também, né? Menos, então fase B está adiantada.
e fase C. Está atrasada. 120 graus. Então, ó, qualquer sequência que a gente observar, ó, o pico C antes do B, antes do A, CBA, né? É a mesma sequência aqui, ó. Ou pico B, AC, também é sequência negativa. Aqui faltou, né, no outro, né? Se nosso observador estiver aqui, ó, olhando para cá, ele vai enxergar sequência A, B, C, A, B, C. Que seria também, né, B, C, A ou C, A, B, tá? Então, qualquer sequência que ele enxergar, ABC, BCA ou CAB, vai ser a sequência positiva, ó. ABC, BCA ou CAB, tá? Tudo a mesma coisa. Então, sequência positiva e sequência negativa, é isso. Tá? Agora nós vamos ver aqui, ó, finalmente, as conexões trifásicas, tá? Então, conexões trifásicas. Deixa eu alinhar aqui, ó. Pronto. Aqui nós vemos um sistema trifásico. Consiste de um gerador, uma fonte trifásica e uma carga trifásica. E no meio das duas, a gente tem os conectores, que a gente chama de linha, que são esses condutores. Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão. E esse quarto fio aqui, ó, a gente chama de neutro, tá? Conexão de O para N, ou NO, tá? E aqui a gente tem as correntes de linha, tá? As correntes que passam pela linha, que são as correntes IAA, IBB e ICC. E também a corrente de neutro, ION, tá? Corrente que vem daqui, que retorna, tá? A gente também tem o que a gente chama de tensões da fase para o neutro, tá? Cada terminal do gerador aqui, ó, a gente vai chamar é a saída de uma fonte individual, tá? Então, a tensão fase para neutro. Se a gente conseguir, né, chegar lá com o multímetro, colocar um multímetro, um terminal aqui e outro terminal no neutro, a gente obtém a tensão fase neutro. Ou a gente chama tensão só tensão de fase. E nós temos também o que a gente chama de tensões de linha. É a tensão relativa entre cada terminal aqui da linha, excluindo o neutro, tá? Então, ó, tensão de A para B, tensão de B para C e tensão de C para A, tá? AB, BC e CA. Então, essas três tensões. E esse é nosso sistema trifásico, os elementos do sistema trifásico que vocês precisam conhecer, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Então, vamos ver aqui, ó, a nossa fonte. Como que a gente pode conectar a nossa fonte? Bom, a nossa fonte pode ser conectada, nossa fonte trifásica pode ter as fontes individuais dela conectadas em estrela, tá? O que a gente chama Y. E ter o neutro disponível. É um sistema que a gente chama de 4 fios, tá? Então, continuando naquela ideia que cada enrolamento lá do nosso gerador corresponde a uma tensão de fase, uma corrente de fase, a gente vai pegar os 3 terminais de referência das tensões de fase
a linha B' e C' e vai unir os três, tá? E esse ponto a gente vai chamar de ponto neutro. Esse é o famoso ponto neutro, tá? Normalmente esse ponto neutro é conectado fisicamente ao solo, tá? Aí a gente tem essa conexão elétrica do neutro com o solo, tá bom? Isso permite, né, que a gente envie corrente por um condutor e a corrente retorne pelo solo, tá? Economiza, a gente faz o solo ser um condutor, nosso condutor neutro, de neutro, né? Economizando um condutor, né? Então a gente tem as três correntes de fase, IA, IB e IC. Quando essas correntes de fase saem da fonte e entram na linha, a gente vai chamar essa mesma corrente de corrente de linha, tá? Isso é uma característica desse sistema. Essa corrente, que era uma corrente da fase individual aqui, ó, ela é igual à corrente que circula pela linha, tá? E essa tensão aqui, ó, a tensão de fase, que era a tensão VA a linha, vira também a nossa tensão fase neutro, tá? A gente chama agora de, e é a nossa tensão de fase, né? Tensão fase neutro é a tensão da fase individual, tá? Então a gente tem isso para as três fases. Tensão VBN é igual a tensão VBB', tensão VCN de C para N é a tensão CC', tá? E aí a gente tem sequências positivas, aqui ó, o diagrama fasorial, com o ponto neutro, agora nossa referência, nossa fonte, tá? Porque quando a gente não tinha conexão das três fontes, a gente não tinha uma referência única, né? Agora a gente tem uma referência única. Então aqui, ó, as três tensões, VAN, VBN e VCN. Agora a gente nem vai chamar mais de tensão VA', que eram as tensões individuais. Sequência positiva e negativa, tá? Então, ó, quais são as características dessa conexão do nosso gerador? As tensões das fases estão disponíveis para medição direta. Então a gente consegue ir lá, né, do lado de fora da fonte, né, porque na prática é isso, a gente tem a fonte e tem os fios saindo. Então nos fios a gente consegue medir as tensões das fases lá dentro, tá? A gente não precisa ir lá dentro desmontar a fonte para medir a tensão, externamente a gente consegue medir. Outra característica dessa conexão é isso aqui que eu já falei, né? A corrente que passa pela fase vai ser igual à corrente que a gente mede pela linha, tá? Porque normalmente é isso, a gente tem um medidor de corrente que a gente coloca aqui na linha, tá? E aí a gente não precisa ir lá na fase e medir a corrente fase, tá? A gente já sabe que a corrente que está passando pela linha é a corrente que está passando pela fase. E existe corrente de neutro, que pode ser zero, se a carga for equilibrada. A gente vai ver isso mais para frente depois, tá? A corrente neutro é isso aqui, né? Corrente neutra é igual a corrente das fases, ou corrente de linha, né? Aqui, ó. A gente pode chamar corrente de linha A, linha B, linha C, ou simplesmente chamar de corrente IA, tá? Então, corrente neutro, ó, é igual a soma dessas três correntes. E a potência, tá? A potência, vamos aproximar aqui um pouquinho. Potência vai ser, potência da fase A, vai ser a tensão de fase, VAN, vezes IA, vezes cosseno. Cosseno do ângulo relativo da tensão da fase A para a corrente da fase A, tá? E repetir para a fase B e para a fase C. A gente tem que pegar sempre a tensão da fase, a corrente da fase e o cosseno do ângulo entre as duas,
na fase. E a potência total é a soma das 3 potências. Se por um acaso a carga for equilibrada e ela drenar a mesma corrente com o mesmo ângulo nas 3 fases, a gente calcula uma potência e multiplica por 3, tá? Isso não é incomum, tá? Então a gente costuma fazer isso, mas é sempre a tensão de fase, a corrente de fase e o cosseno do ângulo entre tensão e corrente da fase. Isso é importante, tá bom? Bom, aqui a gente vai ter também, ó, a conexão em que o neutro não está disponível, tá? Por quê? O neutro é um condutor e esse condutor pode ser caro. Se a gente puder economizar um condutor, melhor, tá? E não necessariamente ele vai estar conectado ao solo, tá? Então a gente não vai ter um quarto fio pelo terreno que a gente pisa, não. Não vai ter nenhuma referência, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai ter, ó, vou colocar aqui, ó. Externamente, a gente não consegue mais medir a tensão de fase. A tensão de fase está lá dentro. Mas externamente a gente só tem 3 fios. Fios A, B e C. Tá? E aí a gente só consegue medir a tensão de A para B, de B para C e de C para A. É a tensão VAB. Tá? O que seria essa tensão VAB? Tá? A tensão VAB vai ser a tensão da fase A, ó, VAN menos, ou vou colocar aqui, ó, menos a tensão VBN, ó. Então vamos pegar aqui, ó. O que é essa tensão aqui, ó? VAN. Eu não sei porque que eu coloquei isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Só tirar isso aqui, gente. Opa, pronto. Ah lá. Então aqui, ó. Seria o que, né? Tensão VA menos VN menos VB menos VN, né? Tensão VN seria nosso zero, né? Ou então ela cancela aqui, qualquer que fosse ela, né? Menos VN com menos menos VN ficaria VA menos VB é igual a V do ponto A para o ponto B, VAB. Tá bom? Então, ó, VAN. Vamos fazer essa operação aqui, ó. Vamos tentar enxergar isso aqui, ó. VAN é aquela tensão que a gente tinha, tá? VBN é essa tensão. Só que a gente quer menos VBN. Menos VBN é o oposto dessa tensão VBN aqui, ó. Então, VAN mais menos VBN é esse caminho aqui, fasorial. E a gente encontra que VAB é maior do que a tensão VAN, tá? Se a gente fizer as contas direitinho, a gente vai encontrar que o módulo dessa tensão VAB é raiz de 3 vezes essa tensão VAN, ó, raiz de 3 VAN, e o ângulo de VAB é 30 graus maior do que a tensão VAN. E isso pode ser repetido para todas as tensões, VBC e VCA. Ó, tá? VBC vai ser o VBN
mais o negativo de VCN, ó. Pegar o VCN aqui, ó, e jogar para cá negativo. A gente tem a tensão VBC, ó. Tá. Essa tensão VBC ficou raiz de 3 vezes VBN e ficou 30 graus adiantado. Mesma coisa para VCA, que é a tensão VCN menos a tensão VAN, ó. É o VAN negativo aqui, ó. Então, VCN mais VAN negativo é uma tensão raiz de 3 vezes VCN com adiantado 30 graus. Então, de forma geral, quando a gente tem a sequência positiva aqui, ó, VAN, VBN, VCN, a gente obtém tensões de linha 30 graus adiantada em relação à tensão das fases, tá? Multiplicados também por raiz de 3, tá? Depois a gente vai ver, né, sequência negativa, a gente vai ter essa mesma relação de raiz de 3, mas com um ângulo 30 graus menor, tá? Só algumas características sobre essa conexão estrela, sem o neutro disponível, que aqui, ó, obrigatoriamente agora, a tensão de neutro, a corrente de neutro vai ser igual a 0, né? Porque não tem por onde a corrente circular, tá? Como eu disse, né? Agora a gente só tem somente tensões de linha disponíveis para medição. A corrente de fase continua sendo igual à corrente de linha e a corrente neutra é igual a 0, tá? Então, nesse tipo de conexão, a gente mede a tensão de linha e a gente calcula a tensão de fase, tá? Por exemplo, se a gente medir a tensão de linha VAB igual a essa tensão aqui, ó, vamos colocar uns valores de exemplo aqui, ó. Aqui a gente teria 220 volts, é o famoso 220 volts, tá? Tensão de linha. Aqui, ó, 220 sobre raiz de 3 daria 127 volts de tensão de fase. Então, a gente pegar o multímetro e medir aqui, ó, de A para B, a gente encontra 220. Internamente lá dentro, a gente vai ter 127 volts. Então, aqui, ó, 220 volts. Se a gente conseguir medir tudo junto, né? Se a gente medisse aqui, ó, 220 com ângulo 30 graus. Ó, a gente calcularia a tensão de fase 127 com ângulo 0 graus. Tá? Então, é dessa forma que a gente consegue medir, consegue calcular as tensões de fase nesse sistema estrela, que o nêutron não está disponível, usando essas fórmulas aqui, ó. Tá bom? Dividir por raiz de 3 e subtrair 30 graus, né? Se a gente quiser encontrar a tensão de fase, VAN, a partir da tensão de linha, VAB. Tá? Bom, aqui a gente vê aquilo que eu tinha falado, né? E se a sequência fosse negativa? Tá? Se a sequência fosse negativa, ao invés da gente ter um adiantamento da tensão, né? Que a gente estava com a tensão aqui, ó, nesse sentido, a tensão VAB continua sendo VAN menos VBN. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Só corrigir aqui, ó. VAN menos VBN. Tá? Só que VBN agora, ó, ao invés de VBN estar aqui para baixo, VBN está aqui para cima. Ó. Então, ó, VAN mais o negativo de VBN agora dá um fasor aqui para baixo. Tá? Então, ao invés de ficar adiantado 30 graus, fica atrasado 30 graus. Então, menos 30 graus. Então, é o que eu falei. Se na nossa medição de linha aqui, ó, a gente medir 220 volts com ângulo menos 30,
a gente vai ver aqui, ó, 127, calcular 127 com ângulo 0, tá? Se for sequência negativa, tá? E aqui, ó, é uma tabelinha mostrando, né? Se você quiser obter tensão de linha a partir da tensão de fase na sequência positiva, você multiplica por raiz de 3 e adiciona 30 graus na tensão de fase, tá? Se você quiser obter a tensão de fase a partir da tensão de linha, aí em vez de multiplicar, você divide por raiz de 3 e subtrai 30 graus. Okay? Aí aqui é o caso, né? Sequência negativa. Se você quiser obter a tensão de linha a partir da tensão de fase, você pega a tensão de fase, multiplica por raiz de 3, aí ó, um valor maior aqui, né? Vai dar, então, de 127, vai passar para 220 volts, tá? Com um ângulo de menos 30, aí você tem a tensão de linha. E se você quiser, né, calcular a tensão de fase, você faz o caminho inverso. Divide e acrescenta 30 graus na tensão de linha. Tá bom? Bom, então vamos ver agora, ó, as últimas conexões aqui, ó. Conexão delta que pode ser feito nesse sistema aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Essa conexão delta aqui, gente, que a gente chama de triângulo também, a gente conecta as 3 tensões em série. Tensão VA em série com a tensão aqui, ó, tensão VC em série com a tensão VB, tá? E aí, curiosamente, não circula corrente nesse circuito fechado. Por quê? Quando a gente sai desse ponto, passa pela tensão VA, passa pela tensão VC, passa pela tensão VB, é esse caminho, se for sequência positiva. Ó, passa por VA, passa por VB e passa por VC, ó. VA mais VB mais VC é igual a 0. Chegamos no mesmo ponto. Então, nesse loop de corrente aqui do circuito, a gente tem 0 de tensão, tá? Porque as tensões têm essa característica, né? Uma tensão, 3 tensões iguais e ângulos 120 graus. Se a gente tiver sequência negativa, mesma coisa. Tensão VA mais tensão VC ou VB mais a tensão VB, VC, a gente chega aqui no 0, no mesmo ponto que a gente saiu. Tá? Então não circula corrente aqui por esse caminho fechado. Apesar, ó, de não ter nenhuma impedância no caminho, a corrente é 0. Então não tem problema fazer essa conexão. Tá? Então, feita essa conexão, o que a gente vai ter? São somente 3 fios, não existe nem um ponto comum, não existe ponto comum. Tá? As tensões de linha, a gente observa aqui, ó, são iguais às tensões de fase. Então a gente tem a fase A, de A para a linha aqui, ó. É a mesma tensão de A para B. Tá? Então a tensão de linha nesse sistema é igual à tensão de fase. E, como eu já disse, né, a corrente aqui dentro do triângulo, do delta, é igual a 0. E a soma das tensões é 0. Então, ó, uma característica importante é isso aqui, ó. As tensões de linha são iguais às tensões de fase. Tensão de linha VAB. Então, se a gente mede a tensão VAB, a gente já sabe qual a tensão da fase A. Se a gente mede a tensão VBC, a gente já sabe a tensão da fase B. Mesma coisa para a tensão VCA.
E aí a gente tem aqui, ó, as tensões que já saem direto, ó, VAB, VBC e VCA por sequência positiva, e VAB, VBC já está adiantado aqui, 120 graus, e VCA está atrasada, 120 graus, tá? Bom, então, nesse caso, né, eu estou dando exemplo sempre que a nossa fonte era de 127 volts, então a gente vai ter aqui, ó, tensão de linha e tensão de fase igual a 127 volts, com ângulo zero. A gente mediu aqui, ó, 127 com ângulo zero, a gente sabe que aqui dentro está 127 com ângulo zero, tá? Bom, então, observe, né, que para as mesmas tensões, a gente obteve valores diferentes aqui nas tensões de linha, né? Isso tem implicações, né? Aí é como se a gente tivesse abaixado a tensão de linha, né? Nesse sistema aqui, tá? Com aquele nosso mesmo gerador de 127 volts, tá? Agora, o que a gente vai observar aqui, ó? Na conexão triângulo, as correntes de linha já não são iguais às correntes que passam pelas fases, tá? Então, a gente tem aqui, ó, para esse ponto, vamos pegar esse ponto aqui, ó. A gente tem uma corrente entrando e duas saindo, tá? Então, ó, nesse ponto, corrente entrando é igual a corrente que sai. Corrente IA é igual a corrente de linha A mais a corrente IC. Então, se a gente escrever isso para os três pontos, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e isolar as correntes de linha, a gente obtém essas três equações aqui, ó. Corrente de linha da linha A é igual a corrente da fase A menos a corrente da fase C, tá? Corrente da linha B é igual a corrente da fase B menos a corrente da fase A, tá? E corrente da linha C é igual a corrente C menos o que sai aqui para B, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse três correntes aqui, ó, em sequência positiva. Três correntes de fase, tá? Imagina que a gente conseguisse, né, lá dentro do gerador e medisse as três correntes. Bom, a partir dessa medição e a partir dessas equações aqui, ó, a gente pode saber a relação entre correntes de fase e correntes de linha. E para um sistema com sequência positiva, a gente observa que as correntes de linha são maiores e deslocadas, né, no sentido atrasado, em relação às correntes de fase. Aqui, ó. Vou pegar a corrente de linha A aqui, ó. É igual a corrente da fase A mais o negativo da fase C. Então, a fase C está para cá, o negativo da fase C vem para cá. Então, a gente tem essa relação aqui, ó. Então, se a gente tivesse lá 10 amperes, com ângulo zero, a gente teria uma corrente de linha aqui, ó, de raiz de 3, né, 1,7, 17 amperes, com ângulo menos 30, tá? Então, a corrente de linha é maior. E aí, qual que é a implicação disso? Na hora da gente calcular a potência, a gente tem que, para um sistema equilibrado, essa fórmula sempre vale a 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas, tensão e corrente de fase, tá? Bom, mas aí o que acontece, né? A corrente de fase
é igual a corrente, a tensão de fase é igual a tensão de linha. Então, a gente tinha dado exemplo, né? 127 com ângulo zero. A corrente de fase, aí é isso que a gente consegue medir. A gente mede facilmente a tensão de linha. Qualquer sistema trifásico que a gente consegue medir mesmo é a tensão de linha. E a corrente de linha também é muito fácil de medir. No caso, ó, seria aquele exemplo, né? 17 com ângulo menos 30. Só que se a gente pegar 127 vezes 17, vai dar, e com esse ângulo menos 30, vai dar uma potência totalmente diferente do que realmente é. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, voltar aqui para a corrente de fase, tá? Para a gente obter o ângulo correto entre tensão e corrente de fase. E aqui, ó, tensão de fase e tensão de linha são iguais, né? E tensão de fase, corrente de fase é igual a corrente de linha sobre raiz de 3. Então, esse 17 aqui, ó, vai virar 10, né? E o ângulo aqui, ó, vocês têm que prestar atenção. É o ângulo entre essa tensão aqui, ó, é esse ângulo com 30 graus aqui, ó, de deslocamento, tá? Porque o ângulo correto na fórmula de potência é sempre o ângulo da tensão de fase para corrente de fase. Aqui é ângulo zero, né? E a gente vê que está 0 graus com 0 graus. Então, essa potência aqui, ó, seria 127 vezes 10 com ângulo zero, tá? É bem diferente de pegar 127 vezes 17, né, sobre raiz de 3, vezes o cosseno de 30 graus, tá? Aí, porque normalmente, gente, essa fórmula aqui, ó, ela sempre é apresentada para vocês. Raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha, tá? Aí a gente já vem aqui, ó, já põe direto o ângulo, esse ângulo aqui, ó. Só que esse ângulo não é o ângulo correto para essa fórmula. O ângulo correto para essa fórmula é o ângulo aqui, ó, da tensão e correntes de fase, tá? Então, só tomar esse cuidado. Na sequência negativa agora, ó, é praticamente a mesma coisa, só que ao invés da corrente ficar corrente de linha, né, ficar deslocada aqui para baixo, a corrente de linha ficou deslocada aqui para cima, tá? Então a gente tinha isso aqui anteriormente, né? Corrente de linha passando por aqui, ó, tá? Agora a gente tem a corrente de linha aqui, ó. Então se a gente tiver aqui, ó, na sequência negativa, né? 10 amperes com ângulo zero. Na sequência negativa a gente vai ter aqui, ó, 17 amperes com ângulo mais 30, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. A potência que a gente tem que calcular é sempre a potência utilizando o ângulo da tensão de fase com a corrente de fase. No caso aqui, ó, nesse diagrama está dando 0 graus, tá? E por mais que exista essa fórmula, raiz de 3, né, para a potência total, né? Raiz de 3 vezes tensão vezes corrente vezes cosseno de um ângulo. Este ângulo é o ângulo da tensão de fase em relação à corrente de fase. Então tem que ser sempre corrigido. E aqui uma tabelinha também para conversão de correntes, tá? Se você tiver um sistema em sequência positiva, medir a corrente fase de alguma maneira, ou o contrário, medir a corrente linha. Quer saber a corrente fase? Divide por raiz de 3 e acrescenta 30 graus, tá?
Mesma coisa aqui na sequência negativa, ó. Mediu lá a corrente linha. Quer saber a corrente fase? Divide também por raiz de 3 e subtrai 30 graus do ângulo, tá? Então, gente, para sistemas trifásicos, do ponto de vista da fonte, é isso que a gente tem por agora para ver. Agora, na próxima aula, a gente vai conectar essas fontes às cargas que, por sua vez, também podem estar conectadas em estrela ou delta, e aí a gente observa o que vai, quais correntes vão circular e qual potência que vai ser entregue. Ok? Então, até a próxima e a gente tira dúvida nas aulas, nos encontros simples, tá bem? Abraço, tchau, tchau.